Oi, crianças! Hoje, tá, a gente vai encerrar o nosso conteúdo de história, tá bom? Antes pra gente ficar de férias, tá bom? Então, a gente vai encerrar todo o nosso conteúdo do nosso livro 2, tá bom? Então, vão lá, pega o livro de vocês, tá bom? Lá na página 34, no capítulo 4. Vamos relembrar um pouquinho o que o capítulo falou pra gente. O capítulo 4, ele falou sobre as brincadeiras no Brasil. Então, semana passada, a gente teve a nossa aula falando um pouco como se brinca em cada lugar, tá? Então, a gente viu as brincadeiras foi originária no Sudeste, né? A sua origem foi em Campinas, em São Paulo, que o nome da brincadeira é Flor. No Nordeste, Triângulo 2, tá? E no Centro-Oeste, Pato, Pato, Ganso. Então, tudo isso a gente já viu. E hoje a gente vai ver sobre várias tradições de brincadeiras, tá bom? Aqui no livro diz assim: muitas brincadeiras existentes hoje no Brasil foram criadas por povos da África. Elas chegaram até aqui por meio das pessoas que foram escravizadas e trazidas à força para cá. Várias dessas brincadeiras divertem a garotada até hoje, como pular corda, jogar batata quente ou escravos de Jó, tá bom? Então, com certeza vocês já brincaram de escravos de Jó aí na casa de vocês, até mesmo na escola, tá bom? Eu lembro que a gente já brincou, tá bom? De escravos de Jó, mas foi ano passado, quando a gente estava o quê? No Jardim 2. Como é que a gente se brinca de escravos de Jó, tá? Aqui mostra. Reúna-se com os colegas para brincar de escravos de Jó. O professor irá ajudar, boa diversão, tá? Isso seria se a gente estivesse na nossa sala de aula, tá bom? E aí a gente ia brincar. Infelizmente a gente não está, mas vocês brincam aí na casa de vocês, tá? Diz assim: como é a nossa musiquinha? Primeiro faz o quê? Uma roda, né? Um círculo, pega um copo, tá? E aí vai o quê? Cada um fica com o copo na mão e vai passando o copo, né? Vai passando, vai passando. Aí vai, escravos de Jó, jogado caxangá. Aí tira, põe, deixa ficar. Aí vem guerreiros, aí volta de novo no círculo. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Entendeu? Então é assim o que? As brincadeiras de escravos de Jó, que foi trazida da onde? Da África, tá? Então, algumas brincadeiras foi trazida da África, de povos indígenas que a gente brinca até hoje, tá ok? Então aqui no livro está mostrando como se brinca de escravos de Jó, tá ok? Aí você se diverte aí na casa de vocês. Pega o papai, pega a mamãe, pega o irmão, tá? Ou a irmã e brinca, tá ok? Aí virando aqui a página 35, a gente já vai ver outra brincadeira, tá? Que a gente já conhece esse brinquedo, né? Que é o quê? É a peteca, né? Que foi o quê? Um brinquedo da tradição indígena, tá? Então, a gente vai ver como eram as petecas de antes, porque a gente já conhece o quê? Só essa aqui, colorida, tá? Bem o quê? Mais moderna. Agora, a gente vai ver como foi feita essa daqui, tá ok? Presta atenção aí. Diz assim: a peteca originalmente era feita com palhas de milhos, amarradas umas às outras. Depois passou a ser feita com diferentes materiais e penas de aves. Atualmente, esse brinquedo é produzido de diferentes maneiras e entre os povos indígenas. É conhecido por vários nomes. É chamado de mangá pelos Guarani e de Tobidaé pelo Chavante. Então, a peteca, né, que a gente conhece, ela tem o que? Outros nomes em alguns povos indígenas, tá? Por exemplo, ela chama de mangá pelos povos do Guarani e de Tobidaé pelo Chavante. E a gente está vendo que ela era feita com
palhas de milhos, tá? Igual essa daqui, ó. Foi feita com palha de milho. Aqui diz, Tobidaé, a peteca do povo chavante. E essa daqui, colorida, que vocês estão vendo, é o que? A peteca moderna, com penas coloridas, tá bom? Aí aqui nesse balãozinho, o índiozinho, ele vai dizer assim: a peteca é uma das brincadeiras das crianças indígenas, praticadas até hoje. Ela é uma invenção dos povos indígenas e o nome na língua tupi significa golpear com as mãos. Por quê? Não sei se vocês já viram, mas como é que se joga peteca? Com a palma da mão, né? Passa de um para o outro, ó. Dá um quê? Um salto, né? Golpeia com a sua mão. Então, vai para um lado e volta e assim vai, tá? Então, é assim, a peteca é o quê? Jogado com a palma da mão, tá ok? Então, por isso significa golpear com as mãos, peteca, na língua tupi, tá bom? Aí diz aqui, as brincadeiras indígenas foram criadas para divertir e também para que os adultos pudessem ensinar algo às crianças. Para o povo calapalo, que vive no Mato Grosso, as brincadeiras servem para que as crianças aprendam a apoiar umas às outras, a atirar com arco e flecha e a fortalecer a resistência do corpo. Então, as brincadeiras nos povos indígenas, elas servem para as crianças se apoiar umas às outras. Como assim? Ao que? A se defender, ao que? A praticar como será o arco e flecha, como eles vão pegar o arco e flecha, né, para caçar um dia, e também para ter resistência por corpo deles, tá ok? Aí ainda diz assim, a gente vai chamar a atenção um pouco de vocês em relação a essas novas petecas, tá? Essas petecas são que são com penas coloridas, que o que a gente remete às penas do que dos pássaros, tá? Dos indígenas. Então, essas petecas coloridas, elas o que representam, né, como se fossem as penas dos pássaros coloridos, tá ok? Aí aqui diz, converse com professores, colegas sobre as questões. Essa primeira aqui, ó, tá aqui embaixo, vai dizer assim, para que os indígenas criaram brincadeiras? Aí aqui diz, para divertimento e aprendizado. Como para o povo calapalo, as brincadeiras são importantes para as crianças aprenderem a apoiar umas às outras, tá? Como aqui diz aqui nesse texto. E na segunda diz, você acha importante preservar as brincadeiras indígenas? Converse com os colegas sobre isso. Aí é uma resposta pessoal de vocês, tá? Vocês acham importante a gente preservar as brincadeiras indígenas? Sim, né? Porque, olha, as brincadeiras indígenas, a gente vê alguma brincadeira indígena que a gente pode ver que a gente já usou, que a gente ainda brinca hoje, né? As crianças ainda brincam. Por exemplo, a peteca indígena a gente não se vê tanto mais, né? Só que aí a gente já o que já surge com outros objetos só com o nome, né, da brincadeira, como exemplo, a peteca que a gente conhece aqui é o que? É a bolinha de gude que outro estado, né, que outra região conhece como bolinha de gude. Aqui a gente conhece como peteca, tá bom? E outras brincadeiras. Então aqui a gente vai virar a página, tá? Para terminar a nossa aula, na página 36, onde vai dizer, vamos relembrar. Complete as palavras do quadro com as letras que faltam. Agora vocês vão o quê? Lembrar, tá? Das brincadeiras e como é o que? A escrita das brincadeiras para vocês o que? Completarem as letras que estão faltando. No primeiro quadro vai estar escrita a origem da brincadeira e no segundo quadro vai dizer qual é o nome da brincadeira, tá? A primeira palavra é o que? Pernambuco. Aí vocês estão vendo que já tem o pé, tracinho, nan, bu, c, tracinho.
Como é a família do na, né? Como é a família do N? Na, né, ni, no, nu. Então, Pernambuco. Então, aqui tá faltando o quê? O N. Aí tu vai e completa lá com N. E o CO, eu sei o O. Tá faltando o quê? O O. Então, vai e coloca o O. E qual é a brincadeira de Pernambuco? É o que? A triângulo 2. Aí você vai e coloca também o N e depois o O. Triângulo. Lo, tá? Lo, L-O. E aí depois vem o quê? São Paulo, tá? Aí você vai e assim por diante você vai vendo, tá bom, crianças? Vocês vão completando direitinho as letras que estão faltando, tá? E por último, chegou na nossa autoavaliação, tá? Aí você vai e faz. Diz no capítulo 1, compreendi que a brincadeira é um momento de diversão. Capítulo 2. Percebi que há diferenças entre os brinquedos e as brincadeiras do passado e do presente. E no capítulo 3, observei semelhanças entre os brinquedos e as brincadeiras do passado e do presente. E capítulo 4, aprendi que a cultura dos indígenas e dos africanos está presente nos brinquedos e nas brincadeiras. E aí você vai e faz a sua autoavaliação. Tá bom, crianças? Então, assim a gente encerra, tá bom? Nosso conteúdo de história, tá? Acabou o que? O nosso livro 2, conteúdo de história. Agora a gente vai se ver só o que? Em agosto, tá bom? Então, boas férias para vocês, tá bom? E lembrando que a nossa prova já tá o que? Vai estar disponível segunda-feira, tá? Então, boa prova para todos, tá bom? E boas férias. E a gente se encontra em agosto, tá? Beijo e tchau!